Na aula de hoje, nós iremos ver o capítulo 9 do livro adotado, Fim de Ciclo, o governo Dilma. Esse período ele compreende entre os anos de 2011 e 2015. Com o término do segundo mandato do então presidente Lula, ele consegue eleger uma candidata do seu partido, a então candidata Dilma Rousseff. Enquanto que o Lula era conhecido por ser um sindicalista e sem nenhum dom educacional para a gestão, a Dilma Rousseff veio a assumir o poder como uma economista e assim essa foi a mensagem passada para o mercado. Dilma assumiu o governo com a herança deixada pelo governo Lula, uma herança positiva e que favorecia o seu mandato, tanto é que ela foi eleita sem grande dificuldade. Essa herança positiva deixada pelo governo que se findou se concentrava principalmente na redução do desemprego e um aumento da utilização da capacidade, né? Ou seja, grande parte da mão de obra disponível no mercado estava ocupada. Segundo as estatísticas, praticamente 85% da mão de obra disponível para o mercado de trabalho estava ocupada. Os salários aumentavam continuamente, né? Tanto os salários reais como o aumento de renda das famílias proveniente dos programas sociais adotados no governo Lula. Além disso, os gastos públicos também aumentavam. Só que, como tudo na economia, essas ações e esses indicadores têm um momento para cessar, tem um momento de guinada, tem um momento de retomada e de revés também, onde as ações adotadas pelos governantes têm que ser adequadas a cada momento. Então, essa grande ou essa quase que plena utilização da capacidade de mão de obra, em torno de 85%, gerou um aumento dos salários, o que tornou a mão de obra cara para os empresários, ou seja, não existia com tanta facilidade mão de obra qualificada e barata em quantidade suficiente ou em quantidade que atendesse à demanda por mão de obra dos empresários. Isso fez com que os custos dos empresários se tornassem maior, uma vez que um dos principais custos na produção é o fator trabalho, ou a mão de obra ou folha de pagamento. Então, além disso, os constantes gastos em programas sociais adotados no governo Lula acabou por reverter a situação de superávit na balança de conta corrente e passou a apresentar déficits expressivos. Para que nós tenhamos uma ideia, entre 1993 e 1997, o crescimento brasileiro ele se baseou principalmente no poder da demanda, ou seja, foi o consumo das famílias que foi responsável pelo crescimento naquele período. Já entre 1998 e 2003, após a implantação do Plano Real, a adoção do tripé econômico e o afrouxamento do câmbio fixo, né, e passou a se adotar câmbio flutuante, conforme nós vimos na aula anterior, o dinamismo, né, do crescimento da economia, ela foi incipiente, o que gerou uma capacidade ociosa muito grande. O que é uma capacidade ociosa muito grande? É uma quantidade muito grande de mão de obra disponível no mercado de trabalho. O período de 1998 a 2003 foi caracterizado por um crescimento ínfimo do PIB, ou seja, muito pequeno. Uma vez que naquele período o governo FHC estava focando o combate à inflação e a geração de emprego não era sua prioridade. Então, quando o governo Lula assumiu, ele assumiu o seu mandato com uma capacidade ociosa muito grande, ou seja, uma mão de obra disponível no mercado de trabalho, o que permitiu que essa mão de obra fosse contratada, que houve uma geração de renda muito grande durante um intervalo de tempo que não foi possível gerar inflação ainda, uma vez que poderia se contratar uma quantidade muito grande de mão de obra, poderia se crescer a economia numa velocidade tamanha que demoraria um tempo até que os sinais negativos desse crescimento e desse gasto público viessem a gerar os seus efeitos maléficos. E esses efeitos refletindo já no governo Dilma.
Então, no governo Dilma, ele é caracterizado por um fim de um ciclo. Um ciclo de bonança, um ciclo de crescimento econômico que caracterizou os 2 mandatos do governo Lula. E esse ciclo veio a findar muito em razão da herança deixada pelo governo Lula. Uma vez que depois de 2011, o índice de preço das exportações brasileiras começaram a cair. Se nos 2 mandatos do Lula, principalmente no segundo governo Lula, a economia brasileira foi caracterizada por um crescimento no volume de exportações muito em função do crescimento da China, muito em função do processo de industrialização chinês, que viu no Brasil como um mercado vendedor de produtos inacabados e baratos, uma vez que o Brasil é um grande produtor de commodities, que são produtos ainda inacabados, que precisam ser melhorados, transformados, tendo seu valor agregado aumentado, esse comércio, esse mercado veio a diminuir, ou seja, o crescimento chinês veio a diminuir a partir de 2011, ou seja, as exportações brasileiras para o mercado internacional, principalmente a China, veio a diminuir, o que freou o crescimento brasileiro nesse período. Os juros externos, ou seja, os juros adotados pelo mercado internacional, principalmente tendo como referência os juros adotados nos Estados Unidos, que ainda eram baixos para o período, o que permitia uma enxurrada de capital internacional, de investimentos especulativos, de investimentos um tanto que improdutivos no mercado brasileiro, ainda eram baixos, mas começou-se a dar os primeiros sinais de aumento. Ou seja, passou a dar os primeiros sinais de que a economia estava sofrendo um revés. Além desses 2 fatores, nós tivemos também a taxa de desemprego brasileiro que começou a cair. Ou seja, aquela capacidade ociosa que era grande, que era suficiente para estimular um crescimento, passou a dar sinais de que não havia com tanta facilidade. A mão de obra não era tão fácil de se encontrar, era mais raro, o seu salário era maior, o que tornava-se um custo maior para o empresariado já a partir de 2014. Então esses foram os principais sinais em que a economia deveria ter observado para que a sua política econômica, a partir daí, fosse tomada como base. Mas como o governo era um governo PT, um governo que tinha como seu lema não infringir sobre os direitos trabalhistas ou não reduzir direitos dos trabalhadores, veio a remar contra esses indicadores, fazendo com que sua política não fosse adequada para o momento daquela época. Uma prova disso é o gráfico 9.2 que aqui ilustramos, onde nós observamos a relação consumo e poupança. Nesse período de 2010 a 2015, nós observamos um aumento drástico do consumo, representado por essa linha mais escura, e um crescimento também muito forte, uma queda muito forte, melhor dizendo, da poupança brasileira. Ou seja, nós tínhamos um gasto elevado tanto do setor público como por parte das famílias, e também nós tínhamos uma queda muito acentuada da poupança, tanto do governo como das famílias, uma vez que a política da época era de gastos, era um aumento do poder aquisitivo, era um aumento de renda, e a queda também no déficit fiscal, o que veio a culminar na reviravolta do superávit primário brasileiro. Na tabela 9.5, nós observamos aqui uma síntese de indicadores macroeconômicos que funcionam como um raio-x, uma radiografia da situação macroeconômica do governo brasileiro entre 2011 e 2015. O primeiro indicador é o crescimento do PIB. Nós observamos que entre 2011 e 2014 nós tivemos um crescimento muito pequeno, mas ainda assim um crescimento de 2,2%. Esse pequeno crescimento veio a se tornar uma queda drástica de menos 3,8% já em 2015, fruto daquela revés daqueles indicadores que nós vimos no início. A inflação já ultrapassava a meta do governo, que era de 4,5% ao ano. Já estava em 6,2%, com uma perspectiva de aumento em 2015 para 10% da inflação. Pela primeira vez em vários anos, a perspectiva da inflação brasileira chegou-se a 2 dígitos. E isso começou a minar o governo Dilma Rousseff. A taxa de desemprego ainda era muito baixa,
5,4%, mas já dava sinais de aumento de desemprego no ano de 2015. Um outro indicador muito importante desse quadro é o saldo de conta corrente. Se na economia brasileira estava com um déficit de 82 bilhões de dólares nesse período de 2011 a 2014. Então, com o volume de gastos públicos adotado durante o governo, ressurge o problema fiscal, o problema de gastos públicos que havia sido sanado ao final do governo FHC. Então, esses gastos fizeram com que houvesse uma superestimação, né, sistemática do crescimento do PIB, que foi gerando um certo descrédito nas projeções fiscais. Uma vez que o PIB não dava sinais de aumento vigoroso, como nos últimos 2 governos Lula, e mesmo assim o governo Dilma e os seus técnicos insistiam em projetar um crescimento do PIB que não viria a ocorrer, tendo em vista que havia se esgotado, né, a mão de obra disponível, não havia investimentos em infraestrutura, não havia investimento em educação. Nós iremos ver mais na frente que a contribuição do trabalhador para o aumento da produtividade, ou seja, para o aumento do PIB, passou a ser incipiente em relação ao capital, em relação à contribuição da tecnologia, e isso se tornou um grande gargalo do governo da época. O governo também passou a descontar da meta de superávit uma série de investimentos, né, como esses que eu acabei de falar, que haviam sido identificados como necessários para que houvesse a continuidade ou pelo menos amenizasse os fatores de risco. O governo também teve que mudar a sua meta fiscal, né, para cumprir formalmente com a obrigação legal. Então, no início de cada ano, o governo estipula uma meta fiscal a ser cumprida ao final do exercício, e essa meta fiscal era constantemente alterada para mais, a fim de que o governo, ao final do ano, conseguisse cumprir. Ou seja, havia uma maquiagem da meta fiscal, a fim apenas de que fosse cumprida essa meta sempre para mais, ou seja, sempre havia uma extrapolação da meta fiscal. Tá? As autoridades também apelavam para as contabilidades criativas, né, gerando valores que foram questionados tanto por técnicos da área, do setor, como também por políticos, a partir de triangulações contábeis que utilizavam as empresas estatais, né, como a Petrobras, como as empresas de energia, a fim de que gerasse dividendos e esses dividendos fossem contabilizados no balanço de pagamento, gerando uma receita que, na verdade, não vinha a existir. Isso ficou conhecido na época por pedaladas fiscais. Em 2015, nós, mesmo com todos esses sinais de que a economia estava tendo um revés, então o presidente Dilma se lançou candidata à reeleição em 2014 e com o forte apelo populista de que se ela não ganhasse as medidas que foram adotadas ao longo dos anos e principalmente na crista da onda do governo Lula poderiam vir a ser jogadas fora, caso um governo de direita tomasse posse, ela conseguiu se reeleger em 2015 sob esse pretexto. Então, a partir do momento que ela toma posse, ela começa a mudar a forma de governar, uma vez que os sinais já eram muito claros de que a economia brasileira passaria por uma crise fiscal novamente. Então, com a vitória na eleição em 2014, já em 2015, a então presidente ela substitui o ministro da Fazenda de caráter heterodoxo para Joaquim Levy. Joaquim Levy ele tem uma característica mais ortodoxa, mais de direita, adota medidas mais conservadoras que visavam combater aquela crise fiscal que era proveniente de gastos públicos, políticas sociais, falta de investimento em infraestrutura e todo aquele déficit que foi criado ao longo dos anos. Então, Joaquim Levy veio a substituir Guido Mantega na pasta como ministro da Fazenda e ele tinha uma característica, um perfil que ia contra o partido da Dilma, que era o Partido dos Trabalhadores, que tinham como bandeira preservar os direitos. Mas, diante do cenário, as medidas que ele adotou tinham como finalidade dar uma sobrevida ao governo. Observamos aqui nessa tabela 9.5
a tabela da contribuição unitária do trabalhador, onde nós observamos aqui que houve um aumento muito grande do custo unitário do trabalhador ao longo do período de 2003 até 2015. Ou seja, o custo por cada trabalhador para o empresário se tornou cada vez maior, aumentando aproximadamente 20% nesse período. Enquanto que, por outro lado, as horas pagas, uma relação proporcional, obviamente, veio a se reduzir. Ou seja, os trabalhadores nesse período trabalhavam relativamente cada vez menos e eles recebiam cada vez mais e eles se tornavam cada vez mais caros para o empresário. Resultado disso, a última coluna mede a produtividade por hora trabalhada de cada trabalhador. Principalmente a partir de 2011, período em que nós estamos estudando, houve uma estagnação, chegando em 2015 a uma redução da produtividade gerada por cada trabalhador contratado. Ou seja, contratar mão de obra não estava mais sendo lucrativo para os empresários. E isso isso foi causado pelo estímulo à contratação de mão de obra. Não que isso fosse ruim, mas sem a contrapartida do aumento da capacidade de produzir da economia. Quando se aumenta a contratação de mão de obra, esse aumento de absorção da capacidade produtiva tem que ser alinhado a um aumento nos investimentos em infraestrutura, o aumento da utilização de capital. E isso não foi incentivado. Produzir no Brasil sempre foi muito caro. Então, e durante o governo Lula, e principalmente como resultado e como consequência no governo Dilma, esse aumento de contratação não foi acompanhado de melhora nos investimentos em energia, em infraestrutura, em transporte, tornando o custo Brasil, muito conhecido por custo Brasil, muito caro. Além disso, como já foi dito, o mercado internacional em 2011 não estava mais absorvendo e comprando do Brasil com a mesma velocidade dos anos anteriores. E, consequência disso, o balanço em conta corrente estava reduzindo drasticamente. Observamos aí a relação da balança comercial com o balanço em conta corrente, tá? Um aumento das despesas do governo e uma queda no volume de exportações. E o resultado disso, em 2015, que foi até o período em que nós estudamos, foi que o governo Dilma causou esses problemas muito em função das consequências da herança deixada pelo governo anterior. Como já dito, a deficiência nos investimentos em infraestrutura e com a insuficiência do nosso sistema educacional, uma vez que a proporção, o percentual de pessoas que tinham um ensino médio no Brasil era muito menor do que o percentual de alunos ou de pessoas que tinham um ensino médio no mundo. Esse indicador nós podemos ver no texto, e para que houvesse uma redução nesse indicador, um exemplo foi a implantação do Programa Nacional de Ensino e Aprendizagem chamado Pronatec, que veio para diminuir essa defasagem. Além desses, outros fatores que alteraram, que afetaram os indicadores econômicos do governo Dilma foram o setor de energia e o setor de petróleo. Houve uma má gestão na época, com a finalidade de uma política populista. O governo Dilma freou o aumento da conta de energia, vindo até a entrar no horário nobre, a fazer um pronunciamento em rede nacional, alegando que não iria repassar os custos do aumento da energia para a população. Além disso, o governo Dilma também não repassava os aumentos do petróleo, os aumentos de preço do barril do petróleo no mercado internacional para o consumidor interno, fazendo com que a Petrobras se tornasse uma das únicas empresas do mundo onde, mesmo havendo um aumento no preço do seu produto, apresentava prejuízo, porque ela comprava o petróleo e produzia a um custo mais caro e não conseguia repassar esse custo para o consumidor em razão da política populista adotada na época. Os resultados disso foram as operações de Lava Jato e toda a crise e toda a redução no preço das ações da Petrobras no mercado de capitais. Além disso, todos esses fatores acabaram caracterizando o governo Dilma como um governo confuso, um governo que era dito Partido dos Trabalhadores, que adotavam
políticas populistas, mas ao mesmo tempo ia contra o tripé econômico, né, que foi adotado no governo Fernando Henrique Cardoso, de controle fiscal e de austeridade, de compromisso com as metas de inflação, o que gerava muita desconfiança. Mais um resultado que minou o governo Dilma foi a redução no fator de risco do governo dentro do mercado internacional, né, fazendo com que o governo brasileiro, fazendo com que o mercado brasileiro fosse categorizado como um mercado de risco maior, pela primeira vez depois de muito tempo. Além disso, o governo Dilma colocou em votação algumas medidas que iam contra essas medidas de austeridade, tá? O que piorou o relacionamento dela com o legislativo. E começou-se a criar um movimento de impeachment dentro da Câmara, tanto dos deputados como dos senadores, fazendo com que o governo dela não fosse concluído depois de 22 anos de um cenário político relativamente estável, com os 2 mandatos FHC e mais 2 mandatos Lula. E os resultados disso nós iremos ver nas aulas seguintes. Obrigado.